Glória a Deus, boa noite a todos, meus irmãos. Graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja sobre ti, sobre a tua casa nessa noite. Eu queria, antes de começar o louvor propriamente dito, ler um salmo com você. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia, de preferência uma Bíblia de papel, para fazer aquele barulhinho gostoso da página. Lá no Salmo 29, na versão Almeida e atualizada, diz assim, olha: tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza das suas santidades. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro. O Líbano e o Sirion como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques. E no seu templo tudo diz glória. O Senhor preside os dilúvios. Como rei, o Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa o seu povo com paz. Receba essa palavra nessa noite, meu irmão. E vamos adorar o nome do Senhor junto. Porque o Senhor é o nosso rei. E Ele governa sobre o universo, como diz essa canção que nós vamos ministrar nessa hora. O Senhor abençoa o seu povo com paz, meu irmão. O Senhor dá força a você que precisa de força nessa noite. Ele te levanta do leito, Ele te toma pela mão. E em nome do Senhor Jesus, recebe a paz que o Senhor te dá nessa noite. A paz que excede todo entendimento, meu irmão. Vamos adorar o nome do Senhor juntos nessa hora, Pai. Oh Deus, Espírito Santo, nós te invocamos nessa hora. Faz-se presente aqui em nosso meio, Deus. Faz-se presente na casa dos meus irmãos que estão escutando esse louvor nessa hora, que estão assistindo essa transmissão desse culto, Senhor Deus. Invade, Senhor Deus, os nossos lares nessa hora, Pai, em nome de Jesus, com a Tua santa presença, Deus. Aleluia, Deus. Acima de todos, acima de tudo, está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e vales declaram quem Tu és. Tu és Senhor e Rei, governas sobre o universo, justo e fiel, vestido de glória e poder, coroado estás, para sempre reinarás.
entronizados aos teus pés, erguemos o teu santo nome em adoração. Nos entregamos a ti, toma o teu lugar e habita entre nós, ó Santo Deus. Oh Deus, habita entre nós. Vamos cantar novamente ao Senhor. Acima de todos, acima de tudo, está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem tu és. Tu és Senhor e Rei, governas sobre o universo, justo e fiel, vestido de glória e poder, coroado estás, para sempre reinarás, prostrados aos teus pés, erguemos o teu santo nome, oh Deus, em adoração. Nos entregamos a ti, toma o teu lugar e habita entre nós, ó Santo Deus, ó Santo Deus, ó Santo Deus, ó Santo Deus, tu és santo, ó Santo Deus, ó Santo Deus, tu és santo, Senhor. O Senhor preside sobre os dilúvios, ó Deus, aleluia. Tu és o Rei de toda a terra, não há quem se compare a ti, Senhor. Tu és santo, 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 tu és santo
Tu és santo. Declare: Tu és santo. Tu és santo. Tu és santo, Senhor. Tu és santo. Tu és santo. Tu és entronizado. Teu é o reino, o poder e a glória para sempre, Senhor. Oh Deus, Tu és santo. Tu és adorado, Senhor Deus. Aleluia. Oh Deus, a Tua igreja te adora, Senhor Deus. Reunida nas casas, Pai. Estamos reunidos em nome do Senhor. A Tua igreja te adora, Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei. Para dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei. Para dizer que Tu és o Senhor. Tu és o Senhor, ó Deus. Para dizer que Tu és o Rei. Para dizer que Tu és o Senhor. Misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a Tua igreja te adora. A Tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a Tua igreja te adora. A Tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei. Para dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei. Para dizer que Tu és o Senhor. Para dizer que Tu és o Rei. Dizer que Tu és o Senhor, para dizer que Tu és o Rei, ó Deus, para dizer que Tu és o Rei.
o Senhor. Deus, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, Senhor. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. É bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. É bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Temos para isso tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Temos para isso tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Glórias ao teu santo nome, ó Deus. Aleluia, Pai. A nossa oração nessa noite, Deus, é para que como igreja, Pai, o Senhor levante um grande exército, Pai, nesses dias, Pai, como o Senhor já tem levantado. Nós temos declarado e profetizado que o vale de ossos secos se transformará num grande exército, ó Deus. Que o Teu Espírito sopre, Deus, sobre a nossa cidade, sobre o nosso estado, Senhor. Sobre a nossa nação, ó Deus. Nós cremos, Senhor Deus, que o Senhor é capaz de transformar as palavras que seriam de maldição em palavras de bênção, em palavras proféticas, em palavras de visão do Senhor, Pai, sobre nós, Pai. Porque a Tua palavra diz que o Senhor não vê como o homem vê. Oh, Deus. Sopra, Senhor, sopra, Deus. Sopra, Espírito de Deus, nesse lugar. Cante ao Senhor essa canção em forma de ato profético. Com Teu poder e Tua graça, vem avivar. Sopra, Espírito de Deus, nesse lugar. Com Teu poder e Tua graça, vem avivar. Erga tuas mãos onde você estiver e declare com fé. Sobre o vale de ossos
secos, faz um exército se levantar sobre as feridas não tratadas. Vem restaurar e curar sobre o vale de ossos secos. Faz um exército se levantar sobre as feridas não tratadas. Vem restaurar e curar. Sopra, Espírito de Deus, nesse lugar. Sopra, Senhor, com teu poder, com teu poder e tua graça. Venha, vem, Senhor, vem avivar a tua igreja, vem avivar o teu povo nesses dias, ó Deus. Sobre o vale de ossos secos, faz um exército se levantar sobre as feridas não tratadas. Vem restaurar e curar sobre o vale, sobre o vale. Faz um exército se levantar sobre as feridas não tratadas. Vem, Senhor, restaurar e curar, ó Deus, sobre os nossos corações. Vem, Senhor, sobre todas as nações, sobre toda a terra estende a tua glória. Ora vem, Senhor Jesus, sobre os nossos corações. Vem, Senhor, sobre todas as nações. Vem, Senhor, estende a tua glória, Senhor, sobre toda a terra, Senhor. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor. Vem, Senhor. Vem sobre os hospitais da nossa cidade, do nosso estado, Senhor. Vem sobre as unidades de pronto atendimento. Vem sobre as casas, sobre os lares, Senhor. E sopra o teu Espírito, Deus. Sopra, Senhor. Vem, Senhor. Sobre o vale de ossos secos, faz um exército se levantar sobre as feridas não tratadas. Vem restaurar e curar. Vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. O Senhor tem te levantado, meu irmão, como parte desse exército. Interceda pela nação, interceda pela cidade, por aqueles que precisam. Oh Deus, glórias ao teu nome, Deus.
Recebe o nosso louvor na Tua presença nessa hora, Pai. O nosso clamor, a nossa súplica, Deus. Em nome de Jesus, Deus. Aleluia, Senhor. Graça e paz, irmãos. Me chamo Cláudio, faço parte do Ministério Amor e Pão. Esse ministério tem como objetivo levar o amor de Deus através do alimento espiritual, mas também através do alimento físico, junto a comunidades carentes e a pessoas que se encontram em estado de vulnerabilidade. No próximo dia 30, iremos estar nos mobilizando para realizar uma ação social junto a uma comunidade carente. Nesse momento, venho pedir a vocês que colaborem conosco, doando cestas básicas, kits de higiene pessoal, doando roupas, doando brinquedos. Venha conosco, está nos ajudando a alcançar essas famílias necessitadas. Nos ajude a divulgar também essa ação social nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, no meio da sua família. Precisamos da sua ajuda. Se mobilize conosco, através também das suas orações. Necessitamos das suas orações, para que Deus possa estar no controle dessa ação, para que Deus possa estar abençoando ainda mais esse projeto. Venha conosco, participe conosco desse projeto. Deus vai multiplicar na sua vida cada vez mais. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém. Olá, irmãos, shalom a todos. Gostaria de agradecer a Deus por mais uma oportunidade que Ele me concede e dizer que eu estou com muita saudade de todos os irmãos, de olhar no seu rosto, de ver o quanto Deus tem nos abençoado. Olhando para você, eu consigo perceber isso. Quando estamos aqui ministrando a palavra do Senhor, olhando o rosto dos irmãos, vendo o quanto Deus tem derramado da sua graça sobre nós. Eu não estou tendo essa oportunidade de ver isso nesse momento, mas eu gostaria que verdadeiramente você pudesse abrir o seu coração e receber daquilo que o Senhor tem para nos entregar. E eu fui muito ministrado nessa semana com a palavra, e é isso que eu gostaria de trazer ao seu coração. O Senhor sabe e conhece a nossa vida, por dentro e por fora. Ele sabe muito bem. A Bíblia diz que antes que a palavra chegue à nossa boca, Ele já sabe. Então, portanto, Ele nos conhece e sabe o que nós estamos precisando ouvir nesses dias. Então, para isso, eu gostaria que você prestasse atenção, abrisse a sua Bíblia onde você está e que você, em nome de Jesus, seja ministrado. Eu gostaria que você abrisse em 1 Samuel, no capítulo 23. 1 Samuel, capítulo 23. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 17. É uma leitura um pouco longa, mas nós vamos entender que é necessário para a nossa compreensão nesse momento. 1 Samuel capítulo 23, a partir do versículo 1, diz assim: E foi anunciado a Davi, dizendo: Eis que os filisteus pelejam contra Keila e saqueiam as eiras. E consultou Davi ao Senhor, dizendo: Irei eu e ferirei estes filisteus? E disse o Senhor a Davi: Vai, e ferirás os filisteus, e livrarás Keila. Porém, os homens de Davi lhe disseram: Eis que tememos aqui em Judá,
quanto mais indo a Keila contra os esquadrões dos filisteus. Então Davi tornou a consultar o Senhor, e o Senhor lhe respondeu e disse: levanta-te, desce a Keila, porque te dou os filisteus na tua mão. Então Davi partiu com os seus homens a Keila e pelejou contra os filisteus. Levou os gados e fez grande estrago entre eles. E Davi livrou os moradores de Keila. E sucedeu que quando Abiatar, filho de Aimeleque, fugiu para Davi a Keila, desceu com o éfode na mão. E foi anunciado a Saul que Davi era vindo a Keila. E disse Saul: Deus o entregou nas minhas mãos, pois está encerrado, entrando numa cidade de portas e ferrolhos. Então Saul mandou chamar a todo o povo a peleja, para que descessem a Keila para cercar a Davi e os seus homens. Sabendo, pois, Davi que Saul maquinava esse mal contra ele, disse a Abiatar, sacerdote: traze aqui o éfode. E disse Davi: ó Senhor, Deus de Israel, teu servo de certo tem ouvido que Saul procura vir a Keila para destruir a cidade por causa de mim. Entregar-me-ão os cidadãos de Keila na sua mão? Descerá Saul como o teu servo tem ouvido? Ah, Senhor, Deus de Israel, faze-o saber ao teu servo. E disse o Senhor: descerá. Disse mais Davi: entregar-me-ão os cidadãos de Keila a mim e aos meus homens nas mãos de Saul? E disse o Senhor: entregariam. Então se levantou Davi com os seus homens, uns 600, e saíram de Keila e foram-se aonde puderam. E, sendo anunciado a Saul que Davi escapara de Keila, cessou de sair contra ele. Versículo 14. E Davi permaneceu no deserto, nos lugares fortes, e ficou em um monte no deserto de Zif. E Saul o buscava todos os dias, porém Deus não o entregou na sua mão. Vendo, pois, Davi que Saul saíra à busca da sua vida, Davi esteve no deserto de Zif, num bosque. Então se levantou Jonas, filho de Saul, e foi para Davi ao bosque, e fortaleceu a sua mão em Deus, e disse-lhe: não temas, que não te achará a mão de Saul, meu pai, porém tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo o segundo, o que também Saul, meu pai, bem sabe. Feche teus olhos, queridos. Pai, mais uma vez nós queremos render graças ao teu nome, te agradecendo, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concede de podermos mais uma vez, Senhor, fazer uso da sua palavra e menção do seu nome. Pai, que o Senhor possa levar todo o coração nesse momento cativo a tua palavra, que o Senhor continue tendo liberdade no nosso meio. Meu Deus, independente onde cada um de nós estiver, Senhor, nesse momento, que o Senhor continue tendo a primazia da nossa vida. Que o Senhor, pela misericórdia, possa me usar, Senhor, como instrumento nas tuas mãos nesse momento. Meu Deus, como um vaso, meu Deus, de honra na tua casa. Pai, em nome de Jesus, fala conosco mais uma vez. O Senhor tem liberdade no nosso meio, em nome de Jesus. Irmãos, o rei Davi não foi somente um rei. Davi, ele, arrisco a dizer que é um dos homens mais conhecidos em toda a Bíblia Sagrada. A história de Davi começa ainda no capítulo 16 de 1 Samuel. A Bíblia diz que Deus chama o profeta Samuel e avisa para ele não interceder mais por Saul, porque Deus já havia desistido de Saul, porquanto o coração dele era muito duro diante do Senhor. Ele disse: vai agora a Belém, porque eu vou ungir um rei para mim, um segundo o meu coração. Vai até a casa de Jessé, o belemita. E assim Samuel foi. E estando ali aquele jovem, há quem diga que ele tinha cerca de 15 a 17 anos, ele recebeu então
aquela bênção, aquele azeite, aquela unção sobre a sua vida. E daquele dia em diante, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apoderou dele, e Davi nunca mais foi o mesmo. Ainda no capítulo 16, ele recebe essa unção. No capítulo 17, ele vai então e peleja ali contra aquele incircunciso filisteu, que eu e você muitas vezes chamamos ele de gigante, mas Davi chamava ele de incircunciso. E a Bíblia diz que depois que ele venceu aquele incircunciso, ele foi então morar no palácio com o rei Saul. E no capítulo 18, a Bíblia diz que Saul começou então a perseguição para matar Davi. Há uma música que cantaram e isso trouxe no coração de Saul ciúme, porque a música dizia que Saul, quando saía a peleja, ele matava 1000, mas Davi passou a matar 10.000, e isso não pareceu bom diante de Saul, então ele começou a perseguição. E então Davi começa a fugir, errante, por alguns lugares, muitas vezes pelo deserto. A Bíblia diz que Davi veio até a cidade de Nob, a cidade sacerdotal de Nob, onde havia ali cerca de 85 sacerdotes, e o sumo sacerdote, o nome dele era Aimeleque. E Davi então chegou diante do sumo sacerdote e pediu comida, e ele disse: aqui não tem comida, senão o pão que é consagrado ao Senhor, o pão da preposição. E ele disse: me dá ele a si mesmo. Ele disse: mas eu não posso, porque você pode estar contaminado, se você se envolveu com aquilo que não devia. Ele disse: fique tranquilo, porque eu estou bem diante do Senhor. E então ele pegou aqueles pães, e ao sair dali ele pegou também a espada que ele havia tomado de Golias quando o matou, e saiu e foi até a cidade de Gate, onde havia ali o rei dos filisteus, Aquis. E quando eles colocaram a mão em Davi, lembraram do que ele tinha feito, matado aquele homem que era filisteu. Então Davi se fez literalmente de louco, começou a babar, começou a falar asneira, e eles disseram: deixa que ele já está louco, não precisa mais se preocupar com ele. E Davi, quando saiu de Gate, foi então para a cidade chamada Adulão. Era uma cidade que pertencia ao território de Judá. E quando ele chegou ali, foi até uma caverna. E a Bíblia diz, no capítulo 22, no versículo 2, que havia ali cerca de 400 homens que estavam desesperançados, homens que estavam ali amargurados, endividados. E Davi então começou a trazer uma palavra de ânimo para aqueles 400 homens. E eles, vendo que Davi trazia boas novas, colocaram ele como um capitão no meio daquele povo. E a Bíblia diz, o que nós acabamos de ler aqui, que quando eles ainda estavam em Adulão, ouviram que os filisteus vieram a pelejar com Queila. Era uma cidade que ficava próximo de onde eles estavam. E o relatório que nós lemos aqui é que eles iriam saquear aquela cidade, destruir aquela cidade. Então Davi resolve consultar o Senhor. Senhor, porventura eu devo ir a essa peleja? Porventura eu devo me envolver nesse assunto, comprar essa briga? E Deus disse para ele: vai, Davi, porque eu vou entregar esses filisteus nas tuas mãos e você vai livrar Queila. E aí quando ele chamou os seus homens, e eles disseram: Davi, se nós estamos com medo aqui onde nós estamos escondidos, quanto mais em Queila, quando Saul souber, vai mandar nos matar. E Davi então volta a consultar o Senhor mais uma vez. Ele disse: Senhor, porventura eu devo ir a essa peleja? E Deus disse: pode ir, Davi, eu estou te garantindo, eu vou entregar a vitória nas tuas mãos. E aí aconteceu o que nós acabamos de ler. Davi foi e conquistou ali, venceu aquela peleja, conquistou os despojos daqueles homens, deixou Queila em segurança, até que Davi ouviu dizer que Saul sabia que agora ele estava em Queila. E como Queila era uma cidade fortificada, cercada, só havia uma entrada. Quando Saul soube disso: agora porventura não foi o Senhor que colocou ele nas minhas mãos, eu vou agora matar Davi. E chamou o povo para que eles fossem junto com ele, os seus soldados. E eles então decidiram ir. Mas Davi soube e disse para o sacerdote, filho de Aimeleque, o sacerdote Abiatar, que quando fugiu
ele trouxe o éfode, a estola sacerdotal, ele trouxe as pedras Urim e Tumim. E quando Davi viu que ele estava ali, disse: vamos consultar o Senhor, porque nós acabamos de conquistar essa cidade para esse povo. E aí Davi então consulta o Senhor: Senhor, porventura é verdade que Saul está vindo a peleja contra mim? E Deus disse: é verdade, Davi. Senhor, mas seria o caso de os moradores de Keila nos entregar nas mãos de Saul? Deus disse: é verdade, Davi. Aí Davi, irmãos, não acreditou, como eu também não acreditaria, pergunta ao Senhor. Senhor, vou perguntar de novo. É verdade que Saul está vindo contra nós? Deus disse: é verdade, Davi. Mas será que porventura os moradores de Keila nos entregaria nas mãos dos nossos inimigos? Deus disse: com toda certeza, Davi. Irmãos, tem coisas que a gente só acredita porque está na Bíblia. Porque nós acabamos de ler que Davi arriscou a sua própria vida e dos seus homens para pelejar em favor daquele povo, arriscou a sua vida, o seu pescoço, e depois de ter conquistado, depois de ter devolvido a segurança para aquele povo, ele sabe que o seu maior inimigo vem a peleja contra ele. E como ele estava numa cidade fortificada, ele deve ter pensado o que eu e você pensaríamos: aqui nós estamos seguros. Mas ele fez o que eu e você devemos fazer sempre: consultar o Senhor. E quando ele perguntou para o Senhor se era seguro aquele lugar, se aquele povo os guardaria, Deus disse: não, Davi, certamente eles vão te entregar. Irmãos, eu fico pensando nos dias que nós estamos passando. Não é segredo para ninguém o mal que tem vindo sobre o mundo, que chegou na nossa nação, na nossa cidade, atingiu a todos. Uns tiveram mais perdas, outros menos, mas todos tiveram perdas. E eu fico pensando quantos de nós, quando soubemos disso, perguntamos para o Senhor: Senhor, mas esse mal virá até o Brasil? E Deus disse: virá. Senhor, mas será o caso dele vir até o nosso estado, Senhor? E o Senhor disse: certamente. Mas será que ele vai chegar até a nossa cidade? Com certeza. Mas na nossa família não, né, Senhor? E o Senhor disse: com certeza chegará. Irmãos, olha o que Davi tem a resposta de Deus aqui. Olha que resposta nós temos recebido do nosso Deus. Tem coisas que nós precisamos passar, irmãos, para termos experiência com o Senhor. Porque quando nós aceitamos a Jesus, começamos a andar em obediência, em concordância com a sua palavra, com aquilo que nós temos aprendido aqui, com aquilo que nós temos ministrado. Nós somos levados a achar que o Senhor tem nos guardado de maneira tal que Ele vai nos livrar do dia mau. Mas a palavra do Senhor já nos adverte: Ele nos livrará no dia mau. E é o que aconteceu com Davi, e é o que tem acontecido com muitos de nós nesses dias. Porque muitos de nós chegamos a pensar: Senhor, mas a minha vida está diante do teu altar. Eu tenho tido uma vida de oração, eu tenho buscado ao Senhor. Não seria o caso do Senhor me livrar disso? Porque quantos de nós tem sido impedido de trabalhar, tem sido impedido de ganhar aquilo que ganhava, de fazer aquilo que fazia, de trazer o pão para casa? E muitos de nós ficam sem resposta porque nós tentamos entender essa situação de forma natural. Observa que Davi, ele não somente consultou o Senhor, mas ele consultou o Senhor 2 vezes. Senhor, eu devo ir? E ele disse: vai. E de repente os seus soldados chamaram a atenção dele e disse: olha, Davi, não é bom irmos. E Davi resolveu consultar o Senhor de novo, e o Senhor disse: vai que eu vou te dar a vitória. E depois que Davi obedece ao Senhor, depois que ele conquista a vitória de Keila, ele sabe que Saul vem atrás dele. Certamente não seria essa a resposta que Davi aguardava de Deus. Porque ele poderia dizer: Senhor, eu poderia estar livre disso. Se o Senhor tivesse me avisado, certamente eu não teria vindo. Mas, irmãos, momento algum nós vemos Davi aqui questionar o Senhor. Pelo contrário, ele consultou o Senhor. E certamente o Senhor disse o que ele devia fazer. E nós lemos aqui: ele saiu rapidamente e foi para o deserto. E quando Saul soube que Davi tinha saído de Keila, ele então desistiu. Irmãos, o que nós temos vivido são momentos que eu já falei aqui nesse altar.
ninguém esperava. Nós não temos resposta para isso, mas nós temos um Deus, o qual nós podemos consultar, e certamente Ele traz a resposta. Tem algo que chamou muito a minha atenção aqui nesse texto, porque no capítulo 22, no versículo 2, a Bíblia diz que Davi encontrou, ali naquela caverna que estava em Adulão, cerca de 400 homens, e depois que ele se dispõe para obedecer a Deus e para livrar os moradores de Keila, depois de receber a notícia que Saul viria contra ele, de que o povo certamente o entregariam, a Bíblia diz que ele saiu de Keila, mas observa que ele não saiu do mesmo jeito. Quando eu e você obedecemos o comando de Deus, ainda que na nossa mente parece que estamos tendo perda, só parece, irmãos. Olha que diz aqui no capítulo 22, no versículo 2, a Bíblia diz que cerca de 400 homens estavam com Davi. E quando Davi saiu de Keila, depois de ter pelejado, depois de ter conquistado, mas depois de ter recebido a notícia de que Saul viria, e de que certamente aquele povo entregaria nas mãos de seus inimigos, aqui no versículo 13, então se levantou Davi com os seus homens, uns 600, e saíram de Keila. Irmãos, esse é o resultado de quem obedece. Ele entrou com 400 homens, mas saiu com 600. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você nesse momento? Que ainda que eu e você entremos numa peleja que parece que está perdida, em um problema que parece que não tem solução, em um deserto que parece que não tem fim, mas o que o Senhor está dizendo para mim e para você nesse momento é que nós vamos sair dele fortalecido. Davi entrou com 400 e saiu com 600. Irmãos, só parece que a peleja está perdida, mas é o Senhor que está nos fazendo crescer. Davi aprendeu algumas coisas ali. A primeira, consultar o Senhor e entender que nem sempre a resposta é como nós gostaríamos que ela viesse. Senhor, eles virão contra nós, virão. Mas será o caso de os moradores de Keila nos entregar nas mãos de Saul? Certamente. Não era essa a resposta que Davi gostaria. Não era essa a resposta que eu e você gostaríamos nesses dias de recebermos. Mas independente de qual seja a resposta, por causa da circunstância, o que nós devemos entender, queridos, é que nós estamos debaixo de uma promessa e que certamente o Senhor vai cumprir. Deus está nos ensinando nesses dias coisas que jamais nós imaginaríamos, mas somente passando pela peleja, somente passando pelo deserto, é que nós temos experiências com o Senhor. Davi entrou com 400 e saiu com 600, ele saiu mais fortalecido. Observa aqui no versículo 14, do capítulo 23. E Davi permaneceu no deserto, nos lugares fortes, e ficou em um monte, no deserto de Zif. E Saul buscava todos os dias, porém Deus não o entregou na sua mão. Queridos, olha o que diz a parte A do versículo. Ele ficou no lugar forte, ou fortificado no deserto. Aí eu e você perguntamos, será que tem lugar seguro no deserto? Observa o que diz Provérbios capítulo 18, versículo 10. Torre forte é o nome do Senhor, para ela correrá o justo e estará seguro. É para onde eu e você devemos correr nesses dias, é para os pés do Senhor, porque Ele é nossa torre forte, é Ele quem nos garante a vitória, é Ele quem nos diz o que devemos fazer, ainda que a resposta dEle não seja aquilo que eu e você esperamos, ainda que a resposta não seja favorável aos nossos olhos, mas certamente é o lugar seguro que o Senhor vai nos colocar. Aqui no versículo 15, vendo pois Davi que Saul saíra a busca da sua vida, Davi esteve no deserto de Zif, num bosque. Imagine só, irmãos, no deserto, um bosque, um lugar seguro. É isso que o nosso Senhor faz conosco, é a provisão dEle na nossa vida. Ainda que seja no dia mau, ainda que seja no deserto, mas Ele tem um bosque para mim e para você, Ele tem vitória para mim e para você, Ele tem segurança para mim e para você, porque as promessas dEle permanecem de pé. Davi, desde que foi ungido pelo Senhor, a vida dele, ele simplesmente foi ungido, mas não para que
aparentemente tudo der certo. Pelo contrário, queridos, parece que tudo estava dando errado. Os seus irmãos se levantaram contra ele. Aí de repente apareceu um urso, depois apareceu um leão, depois ele é confrontado diante de um gigante. Mas se não fosse aquele incircunciso, Davi não teria a experiência que ele teve, certamente ele não seria o rei que ele foi. Deus permite isso que para nós parece imprevisto, mas no Salmo 139 já está escrito, há um livro do propósito de Deus, escrito acerca da minha vida e da sua vida, antes de nós nascermos, antes de nossos dias tivessem começado, Deus já havia escrito, e se eu e você obedecermos, vai sair conforme o Senhor escreveu. E sabe o que foi que ele escreveu? Jeremias 29:11, ele diz, eu é que sei que pensamentos eu tenho de vós, eu é que sei o que eu escrevi para você, diz o Senhor, são pensamentos bons de vida e não de morte, mas para dar o fim que desejais. Ele está dizendo que eu e você é que escolhemos obedecer ou não. Davi aqui decidiu obedecer, ainda que a resposta tenha sido, irmãos, pode acreditar, a mais improvável possível, porque depois de arriscar a vida para pelejar por um povo que ninguém faria, depois de ter conquistado, devolvido o que aquele povo tinha antes, a segurança, o que ele esperava era que, muito embora que Saul viesse contra ele, mas os moradores de Keila fechassem as portas da cidade e guardassem Davi. Mas não foi isso, queridos, porque Deus queria dar uma experiência para Davi. Deus quer dar experiência para mim e para você nesses dias. Deus quer dar maturidade para mim e para você nesses dias. Ele quer fortalecer a minha e a sua força nesses dias. Ele quer nos preparar para algo que vem maior para nós. Mas se nós não estivermos preparados, nós não teremos estrutura para receber as bênçãos que o Senhor quer derramar. Quando você continua lendo a história de Davi aqui, você vê que poucas pessoas foram perseguidas como Davi na história bíblica, mas poucos tiveram vitórias como Davi. A luta vem, queridos, a guerra vem, o imprevisto vem, o deserto chega, mas não é para nos matar, é para nos fortalecer, é para nos fazer amadurecer, é para entendermos que nem sempre a resposta de Deus é um sim, mas não é pelo fato de ter sido um não que Deus deixou de nos amar, deixou de lado aquilo que Ele nos prometeu. Pelo contrário, Ele está nos fazendo amadurecer. E é isso que o Senhor compartilhou com o meu coração. E eu gostaria que você guardasse no seu. Certamente esse período vai passar. E eu profetizo que já está passando. Eu não sei o que é que você tem vivido. Eu não sei quais são as notícias que têm chegado até você. Eu não sei o quanto isso tem afetado a sua estrutura emocional, a sua estrutura espiritual, a sua estrutura física, financeira, eu não sei. Mas uma coisa eu tenho certeza. Se eu e você fizermos como Davi, consultarmos ao Senhor e independente da resposta, permanecermos crendo no Senhor, fazendo aquilo que o Senhor tem nos mandado, e olha que Ele tem falado conosco, com certeza o Senhor tem falado, porque Salmo 115 diz que Ele tem boca e fala, tem ouvidos e ouve. E o Senhor tem falado conosco todas as semanas. Nós temos sido ministrados aqui pelos nossos pastores. Nós temos sido ministrados através da palavra do Senhor. Então Ele tem falado conosco, querido. Ele não nos deixou órfãos, pelo contrário. Ele está atento para a nossa oração. Davi consultou o Senhor. Nós devemos consultar ao Senhor, e independente da sua resposta, com certeza, é para nos fazer crescer, é para nos fazer amadurecer, é para nos dar a vitória. Eu profetizo que, em nome de Jesus, você vai sair fortalecido, assim como Davi saiu fortalecido. Ele entrou com 400 homens naquela cidade, saiu com 600, saiu mais experiente, saiu mais aquebrantado, entendendo que a vontade do Senhor é superior à nossa, mas no final, Ele vai nos dar a vitória. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos, abrisse o seu coração. Eu vou fazer uma oração. Irmãos, eu creio que em poucos dias nós vamos estar reunidos novamente, olhando um para o rosto do outro, abraçando um ao outro. Agora entenda, esse momento que nós estamos passando não saiu do controle de Deus. Ele sabe exatamente o que está acontecendo, Ele está no controle de tudo.
Então entenda que esse é um momento seu e Deus. É a experiência sua com o Senhor. Ele quer te fazer crescer, Ele quer me fazer crescer. Irmãos, eu tenho um hábito de buscar o Senhor pela madrugada, mas eu confesso que esses últimos dias, para dizer, esses últimos 2 meses, eu tenho visto coisas aqui nessa palavra. Eu tenho sido ministrado por Deus, de maneira que nunca tinha acontecido antes. Então aproveite esse momento, não para murmurar. Aproveite esse momento, não para achar que tudo terminou na sua vida. Aproveite esse momento, não para dar ouvidos a notícias ruins, mas para saber o que é que Deus quer falar com você, aonde Ele quer que você cresça, o que é que Ele quer que você melhore, o que é que Ele quer que você fique atento, porque tem bênção de Deus vindo para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para o seu trabalho, para os seus negócios, para a sua empresa, para os seus filhos. O nosso Deus é fiel, Ele continua no controle, que eu e você possamos entender que o nosso Deus faz tudo que lhe apraz, e o que apraz a Ele é nos abençoar. E para nós sermos abençoados, queridos, nós precisamos muitas vezes passar por momentos em que nós não imaginávamos, mas precisamos entender que Ele que nos ama, Ele está no controle de tudo, e já decretou a vitória a nosso respeito. Se você recebe, diga amém, fecha teus olhos. Pai, mais uma vez, queremos agradecer ao Senhor, Pai, porque sei que não somente eu, mas aqueles que estão ouvindo, Pai, a Tua palavra que está sendo ministrada aqui, com certeza, Senhor, quer também, Senhor, ver se cumprir na vida deles a Tua bênção. Então, muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade. Obrigado pelo privilégio, Senhor, de no meio da tormenta, no meio do deserto, podermos encontrar lugar seguro, podermos encontrar o bosque, podermos encontrar, Senhor, fortaleza, podermos ouvir a Tua voz. Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem ministrado ao nosso coração, por cada experiência que nós temos passado. Nós cremos sim, Pai, que o Senhor continua no controle de tudo, que nada, Senhor, está fora do Teu controle. Pelo contrário, nós vamos sair dessa situação fortalecidos, assim como Davi. Nós recebemos tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, mas nos dá entendimento, Senhor, nos dá sabedoria. Abre os nossos olhos para que nós possamos enxergar, Senhor, que as Tuas promessas permanecem de pé, independente das circunstâncias, da situação ou do inimigo que se levantar contra nós. O Senhor continua nos guardando. Nós tomamos posse das promessas, nós somos abençoados porque nós cremos no Senhor, o único Deus verdadeiro. Pai, muito obrigado, com o nosso coração grato nesse momento, Senhor, te dizemos, continua, Pai, a Tua boa obra na nossa vida, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Graças a Deus.